Olá, muito bem-vindo novamente ao nosso encontro. Professora Manoele Cola, nós vamos hoje voltar à nossa aula de teoria geral do processo. E como eu combinei com vocês na aula passada, vamos começar a estudar competência. É o 7º e último capítulo da sua apostila. Para me acompanhar, pegue sua apostila a partir da página 31 e acompanhe nos slides também. Quando nós falamos em competência, antes da gente entrar neste assunto que eu desenvolvi para vocês no slide, competência não é oposto de incompetência dentro do judiciário. Não é a pessoa ser capaz de fazer, dar conta de fazer. O juiz ser um incompetente porque ele é uma pessoa ignorante, porque ele não conhece da matéria, ou ele é competente porque ele trabalha muito bem, obrigado. Não é isso. No judiciário, competência e incompetência significa a possibilidade, a permissão legal de trabalhar com um determinado tipo de processo. Por exemplo, há um juiz que trabalha com direito de família. Essa é a competência dele. Quando eu distribuo uma ação e é de família, cai naquela vara. Eu tenho ações contra a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, INSS. Essas ações são de competência federal. Eu preciso distribuir na Justiça Federal. Se eu tenho uma ação que tem um valor baixinho, até 20 salários mínimos ou até 40 acompanhado de advogado, eu preciso ir para o juizado especial. Então, quando eu falo incompetente ou incompetente, tratando-se do judiciário, eu estou pensando quem que a lei autorizou tratar daquele assunto. E por que a lei faz essa divisão? Agora vem comigo. Quando nós falamos em jurisdição, nós pensamos em uma jurisdição una, e ela é una, ela é uma, o direito-dever do Estado de julgar, solucionando os conflitos. Mas para que isso seja possível, nós fracionamos a jurisdição. Isso é uma forma apenas didática, é uma questão de logística para que o judiciário funcione melhor. O direito, por exemplo, ele é uno. E por que nós dividimos as matérias? Por que nós temos direito civil, processo penal, processo administrativo, consumidor, família, etc, etc? Porque para estudar e para legislar e para decidir, fica muito mais fácil com as divisões. É algo muito grande, extenso e complexo. Tanto que, na maioria das vezes, os advogados se especializam em determinada área, porque ela já é vasta o suficiente, complexa o suficiente. E a necessidade eterna de atualização exige também que no judiciário haja esse fracionamento. Então pense aqui comigo. Imagine a jurisdição, esse quadro vermelho, como algo uno. Vem a lei e somente a lei. É lei e Constituição Federal que fazem divisão de competência. E divide essa jurisdição no que nós chamamos de competências. Competência X, M, Y, N, eu coloquei um nome aleatório. Porque a questão da competência, ela tem muitas variáveis. Competência em razão do lugar, da matéria, da função. Quem julga o presidente da República? Quem julga ação criminal? Quem julga ações que envolvem bancos públicos? Quem julga ações que envolvem INSS? Valor de causa? Território? O crime aconteceu aqui, aconteceu no território vizinho, aconteceu na fronteira. Quem julga? Então, nós temos muitos critérios de competência. A competência é um fracionamento da jurisdição, é pressuposto processual. Eu preciso indicar na minha ação para quem eu estou endereçando, não o juiz, mas a competência. É Campo Grande, é Cuiabá, é Rio de Janeiro, é cível, é criminal, é família. Eu já indico na minha ação para onde eu estou distribuindo. E só o juiz competente pode julgar a ação. E quando nós falamos sobre somente o juiz competente pode julgar aquela ação, nós voltamos naquele princípio que já estudamos, que é o princípio do juiz natural. Eu tenho um juiz que será o competente para trabalhar aquela causa. Só ele e somente ele. Tem um substituto? Sim. Esse juiz pode aposentar? Sim. Pode ser transferido? Sim. Então não é o juiz pessoa, é o juiz enquanto órgão. Aquele juízo, aquela vara é competente para o julgamento do processo.
Onde que eu encontro as divisões de competência? Como é que eu sei quem é competente para o quê? Primeira norma que traz competência, Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela já diz o que o STF pode julgar, o que o STJ pode julgar. Justiça Federal, justiças especiais. Nas justiças especiais inclui eleitoral, militar e trabalhista. É a própria Constituição que declina essa competência, que informa essa competência. E a justiça estadual? Tudo que sobrou. Critério residual, critério de exclusão. Não está em nenhuma dessas anteriores, então é competência da justiça estadual. É a mais geralzona, tá? Leis federais regulam competências territoriais. Leis de organização judiciária regulam competência de juízo e competência interna. E as constituições dos estados vão regular a competência dos tribunais locais. Norma, sempre lei, sempre Constituição e lei. Não existe competência estabelecida de outra forma. Então você sempre vai encontrar na norma qual é o competente, o juízo competente para o julgamento de uma ação, certo? Como que o nosso sistema judiciário é organizado? Ele é organizado de forma hierarquizada. Nós falamos que isso atende ao duplo grau de jurisdição. Rememoremos duplo grau de jurisdição. Eu tenho meu julgamento aqui no chamado primeiro grau. Nós falaremos dele agora. Primeiro grau. O juiz julga minha causa. Eu estou insatisfeito. Eu não gostei do resultado. Eu acho que uma outra opinião, um outro juiz julgaria de outra forma, entenderia de outra forma. O que eu faço? Recorro. O recurso vai para o mesmo juiz? Em regra, não. Ele vai para o tribunal. Opa! Duplo grau de jurisdição. Jurisdição exercida em primeiro grau, jurisdição exercida novamente em segundo grau. Desembargadores que analisarão o caso e me darão uma nova decisão. Pode ser que corrija a decisão do juiz, pode ser que mantenha a decisão do juiz. Diga, não, o juiz está correto, é assim mesmo que essa causa será resolvida. Então veja comigo, lá na base da pirâmide, não há uma hierarquia no sentido de um ser melhor do que o outro. Há uma hierarquia por causa desse princípio de subir, de utilizar como uma escada os graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores. Então, em primeiro grau, várias comarcas e seções. Os juízes estão aqui. O juiz singular, aquele que julga sozinho. Recorri ou entrei com uma ação direto em segundo grau, dependendo da matéria, a ação nasce em segundo grau. Tenho aqui os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. São os tribunais por região e os tribunais de cada estado. TJMS, TJRS, TJMT, segundo grau. Terceiro grau, entre aspas mesmo, porque não chama terceiro grau, chamam tribunais superiores. Então eu tenho STJ, STF, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e o STM, que é o Tribunal Militar. Todos os tribunais superiores, eu só chego neles depois de cumprir essa escadinha. Esse é o duplo grau de jurisdição. A minha possibilidade de ver a decisão revisada por um grupo mais especializado, talvez até mais competente, mas principalmente por um grupo. Enquanto em primeiro grau eu tenho uma pessoa julgando. A partir do momento que eu subir, a minha decisão ela é colegiada, certo? Em que momento que a competência é determinada? Quanto é que eu determino a competência? Já na linha inicial e com certeza quando acontece registro e distribuição, aí já pelo sistema, daquela petição. Porque a hora que distribuir, vai cair em um juiz específico. Eu digo vara cível, mas tem várias. Algumas comarcas só tem uma, eu já sei em qual vai cair. Mas comarcas maiores, cidades maiores, tem várias varas cíveis, várias criminais, várias de registros públicos, né? Então, depois do registro e distribuição, considera-se que a competência já está determinada. Falamos sobre o princípio do juiz natural e agora princípio da perpetuação da competência. O que isso significa? Estabelecida a competência, determinada a competência, a tendência é que ela se perpetue. O processo não fica quicando de uma vara para outra, de um juiz para outro. Essa é a regra. Aquele juiz, o juiz natural, permanecerá com o processo
do princípio ao fim, com exceção do duplo grau de jurisdição, mas enquanto ele estiver na competência do processo, é ele. Tem exceções? Tem flexibilizações, com certeza. Deixei alguns exemplos aqui, entre eles quando um órgão judiciário é suprimido, desaparece. Por exemplo, tem 3 varas de família, uma delas é extinta, aqueles processos que tramitavam nela vão ser redistribuídos em outra vara de família. Alteração em razão da matéria ou função. Olha só, alteração, perda de competência e também a previsão constitucional, as 3 situações somente por lei. É a lei que vai dizer, olha, essa matéria agora não é mais julgada na Justiça Federal, ela vai ser julgada na trabalhista. Essa matéria não é mais competência do juizado, pode ir agora para a Justiça Comum. Se a lei ou a Constituição Federal estabelecer dessa forma, não posso fazer mais nada, aquele processo vai mudar de mão. Mas isso são exceções. Última previsão, um desmembramento de comarca. Às vezes, por exemplo, Campo Grande e Cuiabá, 2 capitais, uma de Mato Grosso do Sul e a outra do Mato Grosso. Há um tempo atrás, era um estado só, era Mato Grosso. Quando houve desmembramento, com certeza houve trâmites mudando a competência, porque eu tinha uma Justiça Federal que agia pelas 2. Eu tinha muitas vezes uma vara cível que agia com comarcas limítrofes, cidades limítrofes. Eu tinha a mesma vara, eu tinha o mesmo fórum. Quando eu divido um estado, ou uma cidade passa a fazer parte de um outro estado, tudo muda quanto à competência. Os processos vão ser julgados por outra pessoa, por outra vara, certo? Então hoje nós estudamos os conceitos e os critérios de competência. O que é competência, como conceituar, como entender competência e quais são os critérios, onde eu encontro na legislação, na Constituição, para descobrir o que o STF julga, o que o STJ julga, os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, o juiz de primeiro grau, qual é a hierarquia do cumprimento do duplo grau de jurisdição. Nós estamos apenas começando esses critérios de competência. Daqui para o final do nosso curso, o nosso trabalho será em cima de competência. Dá uma olhada na sua apostila e você vai ver que o 7º é o nosso último tópico, mas ainda temos alguns encontros pela frente. Até mais e muito obrigada!